Boa tarde. Uau! Corri hoje. Hoje foi bem corridinho, mas deu tempo. Uau, tô atrasada. Tudo bem, não tem problema. Melhor atrasada do que não chegar, mas eu vou colocar aqui o nosso alarme para que a gente não se estenda. Boa tarde para você que já chegou e eu tô vendo que já tem umas pessoas lindas aqui. E quero saber quem não me enviou o, o WhatsApp dizendo como ficou depois da mentalização de ontem, como ficou. E aí, hoje nós vamos começar. Oi, Bianca, que coisa boa. Oi, Tami. Oi, Roberta, que coisa boa. Tô feliz. Nossa, o meu cabelo hoje não tá fácil. Mas não tem problema. Melhor do que não chegar. Sejam bem-vindas, minhas lindas. Só tem pessoas lindas mesmo. Que coisa mais rica. E a minha proposta, então, é a gente começar hoje a partir do terceiro capítulo, que a gente até leu já lá na primeira live, mas aí, por conta das perguntas que foram surgindo, eu decidi começar do começo. Às vezes não é exatamente necessário do começo, mas se as pessoas sentiram, é necessário que a gente volte. Então, a leitura hoje não vai ser tão demorada, porque a gente já leu. Quem quiser ver a primeira live tá lá. Oi, Odete. Oi, doutora Andréia. Que coisa boa. Eu já peguei o meu café. Olha aqui que lindo. Para que a gente possa começar. Ele pergunta assim. Bom, primeiro ele começa, né, o poder do Estado dizendo: é a mente que faz a bondade e a maldade, que faz a tristeza ou a felicidade, a riqueza e a pobreza. E é aquele poeta londrino, Edmund Spenser, que nasceu em 1552 e foi embora desse planeta em 1599. Então, mais atual do que isso, impossível. E é interessante notar que alguém lá atrás já sabia que a nossa mente é a responsável por tudo que acontece na nossa vida. Olha que louco, né? Ele diz então que a mente é quem faz a bondade, a maldade, a tristeza, a felicidade, a riqueza e a pobreza. É a gente que escolhe, tá? E aí ele continua então, Tony Robbins, né? Você já passou pela experiência de estar em maré alta, de sentir que não poderia fazer nada errado, numa época quando tudo parece andar direito? Talvez numa partida de tênis, quando toda raquetada acerta a linha e cai do lado de lá. Eu sei jogar tênis, então eu sei bem como é que funciona. Se bater na linha e voltar pro lado de cá não é bom, tá? Mas se bater na linha e cair do lado de lá, é muito difícil que o adversário consiga chegar na bolinha. Então, normalmente é ponto pra gente, tá? Ou ainda, né, numa reunião de negócios em que você tem todas as respostas. Olha que coisa boa. Talvez numa ocasião quando fica espantado ao se ver fazendo alguma coisa heróica ou dramática que nunca pensou que pudesse fazer. Provavelmente já passou também pela experiência oposta, num dia em que nada dá certo. Com certeza você pode se lembrar de ocasiões em que confundiu as coisas que, em geral, faz com facilidade. Segunda-feira eu estava desse jeito, tá? Passei o final de semana... Boa tarde, Valdir. Passei o final de semana em curso, em treinamento, e aí quando chegou na segunda-feira, até a combinação da blusa e o colar ficaram assim horríveis. Não que aquele dia não desse nada certo, mas é que eu ainda estava na vibração do final de semana, demorei para chegar aqui, né? Mas tem dias que realmente não dá nada certo. Com certeza você pode se lembrar de ocasiões em que confundiu as coisas que em geral faz com facilidade, quando todo passo está errado, toda porta trancada, quando tudo que tenta não dá certo. O que acontece? Você é a mesma pessoa. Deveria ter os mesmos recursos à sua disposição todos os dias. Então, por que consegue resultados desanimadores numa hora e resultados fabulosos em outra? Uau, também a minha princesa Aline entrou. Parabéns, filha.
Por que é que mesmo os melhores atletas têm dias em que fazem tudo certo e em seguida dias em que não conseguem encestar uma bola ou marcar um ponto ou um gol, como a gente viu, infelizmente, o nosso Neymarzinho, né? Com uma dificuldade muito grande na Copa que acabou recentemente, né? A diferença é o estado neurofisiológico em que estão. Há estados que habilitam, que trazem mais recursos, como estados de confiança, de amor, de força interior, de alegria, de êxtase, de crenças que empoderam e deixam sair grandes mananciais de poder pessoal. Há estados paralisantes, como a confusão, a depressão, o medo, a ansiedade, a tristeza, a frustração, que nos deixam sem poder. Todos nós entramos e saímos de bons e maus estados todos os dias. Já foi a um restaurante onde a garçonete resmunga o que vai querer? É possível que tenha uma vida tão difícil que a deixe sempre assim. Mas é mais provável que ela tenha tido um mau dia, atendendo a muitas mesas. Talvez alguns até tenham sido duros com ela, que não é uma pessoa má, mas que está em um terrível estado de embaraço. Uma palavra estranha essa para nós, né? Mas no estado de não recursos. Se você puder mudar esse estado daquela garçonete, poderá mudar o comportamento dela. E às vezes é só abrir um sorriso, fazer um elogio, e as coisas mudam para a pessoa, né? E ela começa a ficar num estado bom. Hoje está precisando do óculos. Entender estados é a chave para entender mudanças e conseguir excelência. Nosso comportamento é o resultado do estado em que estamos. Sempre fazemos o melhor que podemos com os recursos de que dispomos, mas algumas vezes nos encontramos em estados sem recursos. Sei que houve épocas em minha vida, isso é o Tony Robbins dizendo, quando dentro de determinado estado, sem recursos, eu fiz ou disse coisas das quais mais tarde me arrependi ou até de que me envergonhei. Talvez você também já tenha feito isso. É importante lembrar dessas ocasiões quando alguém nos trata com pouco caso. Assim, você cria um sentimento de compaixão em vez de um sentimento de raiva. Obrigada pelos coraçõezinhos, quem me manda, feliz, hein? Veja, é muito interessante parar para pensar nesse ponto, porque às vezes uma pessoa trata a gente não muito bem e a gente acredita que seja pessoal. E pode não ser pessoal, pode ser o dia dela que não está lá num estado muito de recursos, tá? Num estado empobrecedor. E aí as ações também não serão boas. Lembre-se, o que a gente pensa faz com que a gente sinta. E o que a gente sente é o que vai gerar as nossas ações. Se o pensamento é bom, o sentimento vai ser bom e a ação vai ser boa. E o resultado, com muita tranquilidade, eu posso te dizer que o resultado também vai ser bom. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se eu penso uma coisa que não é boa e eu então sinto alguma coisa que também não é muito boa, a minha ação decorrente disso, ela será também não boa. E o que vai acontecer? O resultado também não é bom. Parabéns para Grace Ortega aqui de novo, para Gabriela Araújo aqui de novo. Parabéns, lindas. Bem-vindas. Eu julgo por isso eu comecei no dia 13 exatamente com este capítulo, porque eu julgo um dos capítulos mais importantes. Não é fácil manter o nosso estado. O complicado é que quando a gente não mantém o nosso estado, a gente não empenha energia para os nossos projetos. E às vezes eles demoram um pouco mais para acontecer. Então, a santa palavra procrastinação, ela realmente vem aí. Ela toca no nosso estado. Eu não estou bem, eu não estou feliz, eu não estou alegre, eu não estou com dinheiro, e aí eu acabo demorando mais para entrar em ação naquela circunstância que eu quero para a minha vida,
E aí acaba ficando ainda as coisas talvez um pouco piores, porque eu não estou cuidando do meu estado. E às vezes é a próprio relacionamento, né? Pais e filhos, irmãos, amigos ou até profissionais e os seus chefes, porque o dia não estava assim tão bom. Por isso mudar o estado e ficar num estado de recursos é muito, mas muito importante. E daí vem o que é o termo tão comum hoje usado de empoderamento. Se eu não estou bem, eu me empodero. E aí, a gente até já falou sobre isso, só para relembrar quem estava aqui comigo. Eu tenho um estado ishi e eu tenho um estado uau. Às vezes só mudar a fisiologia, que é uma daquelas 3 portas que a gente falava na live de ontem, e eu mudo o que está aqui na minha mente, eu mudo a minha forma de pensar. E mudando a forma de pensar, eu mudo também os meus pensamentos, minhas ações e os meus resultados. Parece difícil, complicado, mas é até simples. Portanto, dar atenção ao nosso estado talvez é o que possa fazer realmente a diferença. E aí ele continua então, né? Todos nós entramos e saímos de bons e maus estados todos os dias. E aí ele fala da garçonete, que é um exemplo muito fácil de a gente observar em algumas circunstâncias da nossa vida. E entender os estados é a chave para entender as mudanças e conseguir a excelência. Nosso comportamento é o resultado do estado em que estamos. Sempre fazemos o melhor que podemos, com os recursos de que dispomos. Mas algumas vezes nos encontramos em estados sem recursos. Eu já li essa parte, gente. Como é que vocês não me avisam disso? Pode me avisar, tá? E ele diz então que ele teve as épocas em que ele fez ou disse coisas das quais ele se envergonhou. Eu também já fiz. E aí a gente perde mais tempo, né, para depois explicar-se e pedir desculpa, se a gente tiver com vontade de prezar aquela relação. E aí ele ainda lembra, né, quem tem telhado de vidro não deve atirar pedras. Olha que interessante. Lembre-se, a garçonete e outras pessoas não têm os seus comportamentos. A chave, então, é tomar conta de nossos estados e, assim, dos nossos comportamentos. O que você acharia, é uma pergunta dele, se pudesse, num estalar de dedos, ficar num estado mais dinâmico, mais cheio de recursos, um estado no qual ficaria muito energizado e certo do sucesso, com o corpo vibrando de energia, com a mente viva? Bem, você pode. Eu lembrei de uma coisa que, na verdade, na primeira live eu sei que eu não disse. Quem já se apaixonou em algum momento na sua vida por alguém, num relacionamento, sabe qual é o estado de paixão. Dá um frio na barriga, medo de não dar certo, mas alegria em poder encontrar a pessoa amada. Além disso, eu sinto uma energia boa em todas as células do meu corpo e se você já se apaixonou, você sabe como é que funciona exatamente do jeito que eu estou te dizendo. A gente fica meio rindo à toa. Veja, aquele estado de paixão por uma outra pessoa é o que a gente pode reproduzir na nossa vida todos os dias, se apaixonando pela nossa vida. E se alguma coisa não está ainda do jeito que a gente gostaria que estivesse, é nesse estado de recursos que eu posso alterar. Então, vale a pena lembrar desse estado de paixão, que é talvez o estado mais encantador mesmo de um ser humano. E é por isso que às vezes quando a gente fica tão apaixonado, a gente fica meio sem poder ver o que está acontecendo em volta, porque a gente está muito focado naquela pessoa. Mas se eu usar esta mesma energia para me apaixonar por mim mesma e pelos meus projetos e agir em direção à realização deles, com esta energia, uau, não tem quem te pare, tá? Essa é a proposta, na verdade, do capítulo 3 inteiro. Veja, ele ainda diz, quando terminar de ler este livro, estará sabendo como se pôr em seu estado mais rico de recursos e poder.
e como sair dos estados empobrecedores, quando quiser. Lembre-se, a chave do poder é agir. E a minha meta é compartilhar com você como usar os estados que levam à ação decisiva, coerente e assumida. E aí ele ainda fala que neste capítulo nós vamos aprender o que é estado e como trabalha. E vamos aprender por que podemos controlá-los e fazê-los trabalhar para nós e não contra nós. Um estado pode ser definido como a soma de milhões de processos neurológicos acontecendo dentro de nós. Em outras palavras, a soma total de nossa experiência a qualquer tempo, a qualquer momento. A maioria de nossos estados acontecem sem nenhum direcionamento consciente da nossa parte. Vemos alguma coisa e respondemos a ela entrando num estado. Pode ser um estado rico e útil ou um estado empobrecedor e limitador, mas não há muito que a maioria de nós possa fazer para controlá-lo. A diferença entre aqueles que falham em realizar as suas metas na vida e aqueles que são bem-sucedidos é a diferença entre aqueles que não conseguem se colocar num estado de apoio e os que, com segurança, se colocam num estado que os ajuda em suas realizações. Quase todas as pessoas que querem, quase tudo o que as pessoas querem é algum estado possível. E aí, ele pede para a gente fazer uma lista das coisas que a gente quer na vida. Olha que interessante, né? Que legal, tô vendo a Amanda e a Cantúcio Massas, né? Agora eu já sei que é a Cantúcio Massas, que legal. Veja, quase tudo que as pessoas querem é esse estado possível e a gente pode então fazer uma lista do que a gente quer e buscar o estado que mais facilite a gente alcançar cada um dos itens que está nessa lista. Quer amor? Bem, amor é um estado, um sentimento ou emoção que comunicamos para nós mesmos e que sentimos dentro de nós, baseados em certos estímulos do meio. Confiança, respeito é o que você quer? São coisas que criamos. Produzimos esses estados dentro de nós. Talvez você queira dinheiro e essa parte é muito importante, sim, né? Bem, você não se interessa em ter exatamente pequenos pedaços de papel verde, no caso do dólar, né? Enfeitados com os rostos de diversos mortos notáveis. Não, você quer o que o dinheiro representa para você. Amor, confiança, liberdade ou qualquer outro estado que acredite que conseguirá com a ajuda dele. Por exemplo, comprar as coisas que a gente sabe que a gente deseja ou a viagem dos sonhos. Assim, a chave para o amor, a alegria, para aquele poder que o homem tem procurado há anos, a capacidade de dirigir a sua vida, é a habilidade de saber como dirigir os seus estados mentais. Isso é muito poderoso e é impressionante como eu, na verdade, não tinha ideia disso quando eu comecei a minha jornada há 23 anos atrás. Muito pelo contrário, e algumas pessoas aqui já manifestaram isso nas lives anteriores, de que agem por impulso. Não sei exatamente como você trabalha nos seus momentos de dificuldade, porque se a gente parar até para pensar, quando eu estou feliz é muito fácil de eu ter mais paciência, de eu ter mais calma e até de eu elaborar melhor as minhas respostas ao que acontece no meu exterior. Quando as coisas não estão bem, e a gente até lembrou um dia desses das TPMs, né, que a mulher enfrenta, não tem muito por onde, é uma descarga de hormônios muito grande no nosso organismo, fica mais difícil, né? Quando as coisas estão difíceis, é na adversidade que a gente vai precisar se treinar muito mais para que a gente consiga exatamente encontrar as melhores respostas. Às vezes a gente não está bem e aí a gente ouve ou vê alguma coisa que nos impulsiona a responder de uma forma que não é legal, porque mexeu com os nossos sentidos, mexeu com alguma coisa lá no meu estado, e se eu der essa resposta, ainda vai piorar aquela relação que a gente está ali vivendo no momento. Às vezes não é nem com outra pessoa, às vezes é comigo mesma, né? Eu derrubo um copo, eu derrubo café, eu derrubo a água, que não é o caso, não vou derrubar.
Mas eu corro o risco de, num estado de não excelência, acabar piorando as coisas, o que não é bom. E aí eu estou quase então encerrando a página 48, como eu já havia previsto. A primeira chave para dirigir o seu estado é produzir os resultados que você produzir o resultado que você deseja na sua vida, é aprender a controlar efetivamente o seu cérebro. A fim de fazer isso, precisamos entender um pouco como ele funciona. Em primeiro lugar, precisamos saber o que cria um estado. Há séculos, o homem é fascinado pelas maneiras de alterar seus estados e, assim, suas experiências de vida. Ele já tentou o jejum, ele já tentou drogas, rituais, música, sexo, comida, hipnose, cantos e etc. Todas essas coisas têm seus usos e suas limitações. De qualquer modo, você vai ser agora introduzido em meios muito mais simples, que são igualmente poderosos e, em muitos casos, muito mais rápidos, mais precisos e sem efeitos colaterais. Olha que coisa boa! E aí tem uma foto e eu quero mostrar a foto aqui. E se você quiser, eu posso tirar um print da foto e te mandar por WhatsApp. Se você assim desejar, é só me enviar o WhatsApp, é 957705373. Tá lá também na bio do Instagram Felizmente Saudável. Mas, de qualquer maneira, eu vou te mostrar para que você perceba de que maneira essa foto pode nos mostrar. Então, veja, os estados, eles estarão, na verdade, sendo produzidos na nossa mente. De que maneira? Então, nós temos que estar antenados, né? Vamos lá. Vou tirar daqui para que vocês possam me ver novamente. As representações internas, o que e como representamos em nossa mente, o que e como dizemos e ouvimos para nossa mente, que era aquilo que eu dizia um dia aí, nas lives anteriores, sobre a vozinha que tem aqui. Não é a vozinha, uma avó pequena, não. É uma voz pequenininha que fica aqui dentro do meu cérebro me dizendo coisas. Às vezes que me põe para cima e outras que me põe para baixo, tá? Além disso, a fisiologia, né, o jeito caído, encostado, não é de recursos, mas se eu posso melhorar a minha postura e erguer o meu semblante, eu já mudo um pouco. E aí ele diz, a postura, a bioquímica, a energia nervosa, a respiração, a tensão muscular e o relaxamento. E essas duas coisas, né, a minha fisiologia, a minha postura, o meu jeito de respirar e o que eu digo para mim é o que faz o meu comportamento verbal, físico, mudança da cor da pele e respiração. Verbal, o que eu falo, físico, o que eu faço. E assim, quando falo em mudança de cor e respiração, talvez você já tenha observado que tem pessoas que em algumas circunstâncias de medo, elas ficam completamente sem cor no seu rosto. E outras vezes, por uma situação embaraçosa, elas ficam vermelhas, né, muito ruborizadas muito rapidamente. São todos os estados que estão, na verdade, demonstrando para quem está nos vendo o que está acontecendo dentro de nós. E às vezes não existe essa demonstração de cor, mas existe da respiração. Existem pessoas que respiram muito rápido, né? Sempre parecendo num estado de cansado, sempre parecendo num estado de uau, não é uau, é ufa. Será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir? Será que isso vai dar certo? É sempre um estado de ansiedade que traz essa respiração mais curta. E isso são situações que não nos favorecem. Veja, além disso, né? Se eu sei que são as minhas palavrinhas aqui comigo que me trazem uma mudança de estado, ou ixi, ou uau, como a gente disse ontem na live de ontem, eu posso mudar. Mas essa decisão precisa existir em mim primeiro. Então, o primeiro ponto que eu digo para você é parabéns a todos que estão aqui.
Lembrando que não vale vir só um dia, a gente está realmente lendo o livro do Poder Sem Limites inteiro do Anthony Robbins. É denso, é demorado, mas a gente já foi para 2 capítulos inteiros. Nós estamos agora na página 48. Quem tem o livro pode acompanhar a partir de amanhã, sábado, às 4 horas da tarde. Sim, nós vamos ter live no sábado, às 4 horas da tarde. A partir da página 49, no capítulo 3, falando sobre os estados. Porque, primeiro, eu iniciei a minha jornada há 23 anos atrás, estou em mês de comemoração da minha decisão de mudança na minha vida. E foi pelas mãos da minha querida Odete que está aqui. Segundo, porque o livro do Anthony Robbins foi escrito lá em 1998, e a minha edição, eu já mostrei para vocês, é aqui de 2007. Então, a Adelúcia tem esse livro, que foi um presente de Daniel Cara, uma pessoa querida que me foi apresentada pelo Arthur Farias, que, salvo engano, está aqui comigo agora. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Evelyn. Que delícia ver você aqui. Boa tarde, Arthur. Seja muito bem-vindo e parabéns. Eu sei que você sempre está nessa vibração de crescimento. A mentoria está aqui também, a Franciele. E gratidão a todos que eu já falei antes, inclusive o Cantuccio Massas, que legal. A ideia é que a gente esteja realmente... o livro da Adelúcia está totalmente marcado, escrito. Eu não tenho essa coisa de não marcar os livros. Um livro, na minha humilde visão, quanto mais riscado ele estiver, mais aprendizados eu extraí dele, tá? E na minha visão, este é um manual de programação neurolinguística, tá? Tá aqui. E é um dos manuais existem outros, muito tranquilo disso, mas é dos mais fáceis de ler. E mesmo assim a gente não pode dizer que seja fácil, tá? É importante que a gente saiba que não é assim tão simples. Existem alguns termos técnicos e existem algumas coisas que sem o exemplo prático fica um pouco mais longe, mais distante a compreensão plena. E é essa a intenção da Adelúcia. Lermos uma parte de um capítulo de 3 a 4 páginas, comentar e oferecer a você alguns exemplos até da minha jornada de 14 anos como coach, para que você possa entender melhor e extrair um conteúdo melhor. Além disso, o livro está esgotado, então, por enquanto, não vai dar. Até algumas pessoas já me disseram que encontrou essa edição com pessoas que puderem emprestar, porque normalmente são livros que a gente tem como livro de cabeceira. No meu caso é assim, as dúvidas que eu tenho eu sempre consulto. E por que falar em programação neurolinguística e por que falar no Poder Sem Limites? É porque se é algo que funciona e dá certo, a gente pode também seguir este modelo. Era os assuntos que a gente lia no segundo capítulo. A modelagem, uma técnica de programação neurolinguística que nos permite replicar qualquer comportamento humano que a gente sabe que já deu sucesso, que já fez sucesso. E se sucesso que a gente está buscando, e não sei qual é o seu desafio, algumas pessoas já se conectaram comigo via WhatsApp e já me contaram. E aí a gente já está conversando sobre isso de uma outra forma. A questão é, não importa o desafio que você queira vencer, se é saúde, se é relacionamentos, se é como cuidar do seu filho de um jeito mais eficaz, porque ser mãe, ser pai é uma realidade que traz tantos encantos e também tantos desafios que a gente às vezes não sabe do que se trata. E eu dizia numa dessas lives que para mim isto foi um manual, sabe aquele que a gente quer muito receber junto com o filho? Quando a gente compra um aparelho novo, uma geladeira, um fogão em casa, vem com manual de instrução. Filho não vem com manual de instrução. E a gente precisa aprender de que maneira fazer o melhor, porque é claro que eu quero dar a vida, ou melhor, não é nem dar, é oferecer a oportunidade para que aquela criança cresça num ambiente saudável e tenha condições de ser um adulto saudável e que não venha a precisar tanto de tantas coisas que eu na minha geração precisei, você talvez na sua geração tenha precisado também. E quanto mais cedo começar, melhor.
Lembrando que, além da live de amanhã, que a gente vai falar sobre o capítulo 3, na segunda-feira, às 16 horas, eu estarei aqui nesse mesmo lugar, falando junto com você, falando para você, junto com uma pessoa muito querida, que é a Tami Martins. Ela é coaching. Eu tive a honra de ser professora de programação neurolinguística dela em 2008, isso já faz muito tempo. E a gente conserva este momento tão bom de amizades, de coisas que são úteis. Eu também dizia em alguma live, nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente convive todos os dias. E é por isso que a Delúcia mantém contato sempre com as pessoas que eu sei que podem agregar valor para mim, que podem aprender comigo. Esta é a proposta da Delúcia na segunda-feira, de mostrar para você um pouco do Anthony Robbins, junto com a Tami, com a coach Tami. Por quê? Porque a coach Tami também já esteve com o Anthony Robbins lá em Londres. E estivemos juntas agora no dia 9 de agosto, também aqui em São Paulo, junto com o Anthony Robbins. E essa é a ideia, para que ela passe para a gente um pouco da energia do Anthony Robbins ao vivo. Eu vi aqui no dia 9, ele é um verdadeiro furacão. Alguém disse isso para mim quando eu estava contando, e é realmente isso. E até apareceu na Ana Maria, ele deu uma entrevista na Ana Maria, salvo engano, na quinta ou na quarta-feira dessa semana. Com certeza estava gravada e foi ao ar, porque eu sei que ele já está fora do Brasil faz tempo. Então, a minha proposta é essa. E aí, se você estiver comigo amanhã, às 4 horas da tarde, legal. Quem não conseguiu assistir todo, porque chegou depois, volta e assiste. A live fica disponível aqui mesmo no Instagram por 24 horas. E amanhã às 16 eu vou estar aqui novamente com esse outro trecho, falando mais coisas. E na segunda, junto com a Tami. E é por isso que neste momento, considerando até o nosso horário, eu agradeço a sua presença aqui, você dar este momento de reflexão para você. Eu te parabenizo por isso. E junto com a Delúcia, para a gente fazer diferente e muito melhor daqui para frente. Não significa que a gente não tenha problema. Às vezes as pessoas olham para mim e acham que eu não tenho problema. Sim, eu tenho. A diferença é que eu hoje sei sair dos meus problemas com muito mais facilidade e muito mais rapidez. E dos meus estados, principalmente dos meus estados de não recurso. É essa a ideia. Estou amando receber coraçõezinhos. Meu óculos nunca está na cabeça, ou nem sempre está na cabeça. Obrigada. Hoje eu corri mesmo para estar aqui, mas consegui. E todas as impressões que vocês quiserem me deixar, me mandam um WhatsApp, eu vou ficar feliz, 957705373. E aí nós vamos nos falando e conversando. Lindas, 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 todas que entraram aqui, doutora Roberta, Tami, aliás, também Odete querida, Valdir, Arthur, a Evelyn, que legal, a Grace, Gabriela, Cantúcio Massas, Franciele, que delícia, muito bom. A mentoria e ainda Júlia, Paulo, Maria, que delícia, o Arthur falando, estou aqui, que legal, quero te ver mais vezes aqui, e a Gracinha, e que talvez você tenha chegado um pouco mais no final, né, Gracinha? Assiste, aproveita que você já está aqui, não vai embora não, fica aqui que é melhor, tá? E eu tenho surpresas para vocês chegando. A formação que eu fiz na semana passada trata especificamente de saúde física. É muito bom a gente pensar em ter dinheiro, em ter sucesso, e isso a gente não pode deixar de lado. Mas o número 1 na nossa vida é saúde física, mental e emocional. E a partir, talvez de segunda-feira, isso eu preciso preparar com um pouco mais de calma, exatamente porque é uma novidade na minha vida também, mas eu pretendo oferecer muitas coisas boas em nível de saúde física para você, junto com a PNL sempre, a programação neurolinguística é ferramenta de trabalho para qualquer ser humano, porque é comunicação eficaz, né? Se a gente está comunicando alguma coisa que não está chegando do jeito que a gente quer lá na pessoa que a gente quer comunicar, seja em nível profissional ou relacionamentos afetivos entre casais ou entre família, pais e filhos, irmãos, a comunicação eficaz se faz necessária sempre. E também
A comunicação eficaz de mim para comigo mesma, para que eu esteja sempre na vibração. Uau! E aí eu mudo todo o meu estado. Nem vou fazer mais aquela outra porque não vale a pena, tá? Gratidão por você ficar até aqui nesse momento e vou amar receber o seu WhatsApp com as suas impressões sobre o nosso projeto Aprendendo Mais com Tony Robbins no Poder Sem Limites. Beijo grande, feliz restinho de tarde e noite de sexta-feira que promete, sexta-feira sempre promete. E sábado e domingo feliz, tranquilo, mas amanhã a gente se encontra de novo. Eu sei que você está comprometido com o seu sucesso, com a sua saúde e, portanto, estar aqui é só meia horinha no máximo, eu prometo, tá bom? Beijo grande. Corações são bem-vindos sempre, tá? É assim que você me mostra que está sendo útil o que a Delúcia se propõe a fazer todos os dias para você. Um beijo grande. Nenhum coração na hora de terminar? Que feio! Mande corações, tá bom, agora sim, tô feliz. Beijo grande!